Olá, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio não é do Grandes Malhas, é do Racing Shenanigans, mas estamos aqui para pôr os assuntos em dia e para pôr a nossa dose de acontecimentos e relatos atuais, da atualidade. Peço desculpa pelo pleonasmo, mas são neste momento 10 horas da noite depois de um dia de faculdade, e estamos cá. Portanto, Guilherme Garcia, como sempre estás aí desse lado, o que Estou temos deste para lado e hoje? estou a tentar descobrir qual é que é o número deste episódio. A gente já perdeu a Juro que me conta, esqueci. Eu acho que é o eu acho que 17. já. Vamos Opá, apontar para o 17. Vamos apontar sim, para o mas 17. eu acho que não vale a pena agora dizer os números. Acho que é Não, é o agora 18. É o 18. 18. é o que for. É o que for. Já ninguém liga, já Importa é estamos que tão está cá. perdidos que estamos cá. Um bocado em baixo de forças, pelo menos eu sinto um bocadinho em baixo de forma. E não foi por Também causa depois do que te fizeram no domingo passado. pá, eu já Chato. estou tão calejado. E pá, só antes de tocar muito nesse assunto, eu tenho que dizer, eu no início da temporada eu já estava à espera que isto acontecesse. Algures. É Porque, uma bomba pá, relógio à é espera de Ferrari. explodir. Não sei se é uma bomba relógio, mas é uma inevitabilidade da Ferrari a partir dos tempos do Ross Brown, quando ele saiu, que é aquela equipa. Deixa eu só meter o micro mais para trás por causa do cabelo. Aquela equipa é o caos. É um caos operacional e mesmo quando tem corrida praticamente garantida, quando eu pensei, estava eu num evento social sossegadinho olhar para o meu telemóvel, para a emissão da Sport TV. Não se esqueçam de subscrever o pack Motores. motores. Dão-nos de Um, comer. Dão-nos de comer, é verdade, que é muito interessante. Mas olha, já agora tenho de dar um shout-out à Sport TV por uma coisa, que o multiscreen funciona super bem. É muito impecável mesmo. Eu só tive de fazer o login com o raio da operadora, que foi um bocadinho chato, porque é que tens de sempre estar a fazer login com a cena da operadora? Não podes associar a conta Sport TV que tens à operadora que tens. Faz isso, que eu achei um bocadinho pá, porquê? No entanto, o serviço em si, não sei se já experimentaste, é fixe. E Já. Uso com frequência. mesmo com pouca net e o caraças, aquilo até aguenta-se bem. Portanto, pá, se vocês têm o pack motores, acho que têm direito a isso. Escusam de quando estão fora de casa a recorrer ao streaming que. Ah, quem nunca, não é? Mas não vamos estar aqui a ser hipócritas, quem nunca? E nunca. Mas pá, se têm a oportunidade de subscrever um serviço, pá, é menos um maço de tabaco ou um daqueles cafés todos fancy que vocês compram nos Starbucks e Costas e etc. por mês. Só tenho a ganhar. Yeah, exatamente. Mas é mesmo uma dica como consumidor. Atenção, agora pondo um bocadinho de. Vocês obviamente devem pensar, pá, estes gajos. Mas agora uma dica como consumidor. 5€ ao vosso mês. Para o conteúdo que eles dão, mais o Vale acesso ao genuinamente a pena. multiscreen. Genuinamente a pena. Imaginem, em tempos de outrora, isto multiscreen era a pagar 30€ mês. Mas imaginem, tem uma coisa muito acessível ao preço de um serviço de streaming qualquer. O que, pá, para mim e para o Gui e para vocês que veem Fórmula 1, obviamente que compensa mais. E lá está, isto aqui parece um período publicitário, mas não é, é apenas uma constatação. Pá, é bastante decente, por acaso. Não estava. Normalmente o streaming até do Mel Go e o caraças, aquilo não presta para nada, não presta para puto. Aliás, recorro muitas vezes a sites de streaming por causa do Mel Go não funcionar mal. Para aquilo ser uma porcaria. E ó Gui, olha, vê lá, tu também agora tens avanças da Mel que manda a queixa minha, porque aquilo é uma porcaria, mano. Eu queria ver as 24 horas de Le Mans o ano passado e aquilo não prestava mesmo. Aquilo estava sempre a lagar, a aplicação tem bugs a torto e a direito, é a pior porcaria de sempre. Registada aqui. No, no streaming da Sport TV aquilo funciona através do browser, ao menos não é uma aplicação toda mamada, e funciona, é estável e
pá, é claro que se tens a net aqui a falhar, pá, não podes querer milagres, mas aquilo até se aguenta bem. Dá muito importante para regular manualmente a qualidade, ou seja, se queres poupar dados, dá para fazer isso. Às vezes, quando vou no carro e só quero estar a ouvir o relato, meto aquilo na qualidade mais mínima. E acho que todos os serviços de streaming tinham de ter isso, por amor de Deus, mano. Fogo. Isso não... É um mínimo, é um mínimo. Portanto, yeah. Mas voltando ao Mónaco, Vamos e aos lá popós está, andar às voltas. aos popós andar às voltas. Agora era o momento de eco-proteste. Sei que os nossos amigos do Vamos Falar de Fundo têm o Fórum TSF, eu agora tinha o Fórum de Nós estamos a pensar, eco-proteste. e atenção, nós estamos a pensar num fórum TSF um bocadinho diferente. Potencialmente introduzir em episódios futuros. O que é que estamos a pensar? Aquela cena dos ódios. Para o pessoal vir dar a sua opinião. Pois, eu acho que vou deixar-nos. Olha, e para quem está a ouvir agora mesmo ao início, só agora nos minutos iniciais, o que é que vocês preferem? Enviar para um e-mail ou clicar no link do Anchor? Eis a questão. Porque nós queremos fazer o análise às vossas opiniões e ter aqui tipo um voice calls ou lá que é, estilo o que podcasts mais profissionais fazem. Eu acho que isso seria uma interação interessante para ter com vocês. E é isso que nós queremos mudar daqui em diante. Mas, Gui, já que estamos a falar neste tema, planos para o futuro próximo do Racing Shenanigans. Ora bem, acontece que, ao que tudo indica, o episódio de Baku, a análise a Baku, será um episódio especial. E porquê? Porque vocês vão ter a oportunidade de ver estas duas figuras de Adonis em live. Yeah. Os dois corpos de Adonis em live. Vamos ver como é que E vai queremos que vocês funcionar. participem, queremos que vocês apareçam a mandar as vossas opiniões para nós dizermos mal, porque nós somos os senhores supremos da sabedoria. Não interessa, nós Fala por queremos, ti, queremos pá. genuinamente a vossa presença. Sem nada. O dia, ainda vamos debater esse assunto, porque não vamos tirar a Pá, clientela nem aos amigos do Vamos Falar de Fundo, nem tampouco a bandeira amarela. é tirar clientela a esses Ahm, gajos. Se tens, olha, se tens o Racing Shenanigans ou tens o Vamos Falar de Fumo ou o Olha, eu Bandeira sei bem quem Amarela, escolhia, com todo o respeito, eu sei bem quem escolhia. opa, vais dizer ou vais só guardar para ti? Vou guardar para mim. Pronto, ok. Eu também sei quem é que escolhia. Obviamente era estar cá, porque ter de fazer isto senão não havia. Estou a brincar. Um grande abraço para ambos os podcasts, para o João Salviano e obviamente para o João Correia Leite e para o Diogo Cunha. E dar-lhes um abraço muito grande. Que são das pessoas também que nós temos grande admiração e também nos ajudarem sempre nestas andanças. Ora, muito Já bem. reparaste que nós já reparaste que nós neste episódio já fomos desde o momento de que protesto ao momento de abraços e shoutouts à malta? Pô, pós, Pá, é temos de seguir. pôr a conversa A em dia, terceira. não é? Siga. Opa, eu acho que a gente deve meter a conversa em dia e os assuntos pendentes, Claro. não é? Porque a gente não tem a oportunidade de fazer isto tão regularmente como quer. Ahm, Pá, mas vamos ver como é que isto para a frente avança. Estes são os planos. O plano de situação Racing Shenanigans neste momento será investir nas lives para uma maior interação e também por uma questão de tempo, porque a edição está feita, é o que sai naquele momento e está feito e traz uma dimensão um bocadinho diferente. E depois para o verão, vamos ver como é que a coisa corre. Esperamos ter a frequência desejada e também inovar o conteúdo. Não só em Começar episódios, conteúdo um bocadinho diferente, que também está a ser em pensado e convidados, planeado. convidados especialmente, tentar fazer uma lista e todas as semanas ir trazendo alguém diferente para estar aqui connosco. É assim, se alguém estiver interessado e quiser investir com quantias monetárias, eu não vou dizer que não. Vou dar a dica. Se alguém paga para estar aqui connosco, moço, estás tolo. Mas o facto de nós estarmos neste momento ainda muito atados com as situações académicas, porque é o nosso trabalho, não é? Implica que o nível
da assiduidade que nós temos tido não foi maior na frente do podcast, que é uma coisa que nós temos que resolver. Mas pá, fazemos o que podemos. É um bocadinho assim. As, noutras notícias, estamos quase nos 500 seguidores no Twitter, que é uma grande marca. Estamos em 587 ou uma cena assim. Sim, Continuamos a ter grandes interações, continuamos sempre, constantemente, a um grande ritmo no que conta às redes sociais, o que é bom. Isto traduzido em audiência para o podcast, pá, vê quem quer. A gente está cá um bocadinho para estar na nossa e é a mesma coisa com as lives. É também por uma questão logística, de certa forma, logística digital, de criação de conteúdo e de workflow que vamos tomar essa opção. No entanto, os podcasts serão postados na mesma em VOD no Spotify, malta YouTube do e Spotify, no não se preocupem, Spotify, vocês vão ter etc. tudo, acesso a todo o conteúdo na Que é a mesma. nossa plataforma mais popular. E eu percebo isso, porque não só é conveniente, como também a maior parte das pessoas está a fazer outras merdas enquanto está a ouvir-nos, o que é bom. Não está propriamente a perder o seu tempo só com isto. Mas a malta do YouTube que gosta de ver também é ótimo. Pode deixar em segundo plano enquanto faz coisas. Que essa é a beleza dos podcasts, não perdes tempo da tua vida. Aliás, estás a enriquecer tempo que outrora seria desperdiçado. Portanto, Uhum. de certa forma, estamos a contribuir para essa melhoria da vida, da condição humana. Mas pronto, voltando ao Mónaco, já vamos aqui em assuntos filosóficos. E que filosofia que lá vai pela Vox pintada de vermelho. Porque É inevitável, acho que é inevitável falarmos disso, porque eu não sei se quer começar com isso, se queres começar com outro assunto qualquer, não sei se se deixar o calhar íamos primeiro à elefante. qualificação, estou só a dizer que é Ok, inevitável tá falar bem. esta situação. Íamos à qualificação, que é a qualificação mais importante do ano, portanto acho que é tremendamente importante tocarmos no assunto. Ora bem, Mónaco é sinónimo de qualificação, porque corrida a procissão de Senhora das Dores é mais interessante e tem mais animação, porque há sempre, sei lá, um velho bêbado que tenta se meter debaixo do andor. Ah, e Há no sempre alguém que Mónaco, deixa cair uma parte do andor, é sempre a exatamente, tradição. exatamente, e depois ficou o padre todo chateado. Pá, Trofa é uma cidade linda. Não se esqueçam, no terceiro fim de semana de agosto, de passar pelo Festa município de de Nossa Senhora Trofa. das Dores. Vamos estar a distribuir Recomendo, autógrafos no parque. Quem recomendação. quiser aparecer, apareça. Olha, sabes o que era uma grande cena? Fazemos um podcast na, de pausa de verão na Senhora das Dores. Correncha a tocar no fundo. Uhum. Grande ideia. Pode Diz lá acontecer. se não tem boas ideias. Mas a qualificação ah, normal até ao Q3 e depois tivemos aquele momento insólito em que Foi um bowling do o- bom. olha, spoiler alert, mas quem está a ouvir isto já viu a corrida de certeza, senão não estava a ouvir podcast. Não sei qual é a vossa ideia de ver podcast antes de ver a corrida, porque depois não estão à hora do que é que se está a falar. Mas os três primeiros da corrida acabam-se por espetar por ordem de chegada no Portier, não é? Antes do túnel, acho que é Portier, Eu, não eu, sei não- se é eu não Portier, domino se bem não é. eu não domino bem o nome das curvas no Mónaco. Pronto, é aquela curva em que Eu outrora sei tinha qual é, mar. eu sei qual é, mas não me peças para dizerem a minha em nome de curva porque eu vou dizer Le asneira Portier! e não quero. Opá, temos de ligar ao picho para ele pronunciar no seu Sim, porque francês. o picho, obviamente, né? Fala francês e pronuncia francês como ninguém. É importante Exatamente. frisar. Ele é professor de francês na Universidade de Lisboa, ok? Ele é de Lisboa, não é? Não sei, não É. sei. É do mundo. É do mundo. É do mundo. Não sou de ninguém. Mano, isso é os tribalistas é que cantam isso. Olha, grande dica cultural. Ahm, Estava muito em voga há uns anos. Tinha eu pai 4 ou 5. Mas aquele momento insólito em que o Sérgio Pérez faz um Sebinala na curva em que outrora tinha uma vista para o mar e agora é um estaleiro por trás daquelas, Pois é, tem daquelas lá uns proteções. prédios a ser construídos, aparentemente. Aquilo é terra conquistada ao mar.
E depois da Terra ser conquistada ao mar e tal, que aquilo vai ser meio flutuante, vai haver água por baixo, estás a ver? Mas são só uns pilares. E vai ser a continuação do Mónaco. E vai ter casas em que tem mesmo tipo como se fosse nas Caraíbas, estás a ver? Em que abres a Sim, janela e sim. tem água. Pronto, é essa a ideia dos senhores do Mónaco. Pronto, e então o Sérgio Pérez perde o controle com Acho que O depois aí Sainz vai foi. atrás e o Verstappen fecha a contagem Fecha a e contagem. faz strike. Como citando um senhor chamado Count Dankula, até vou. Olha, depois vamos meter esse vídeo agora. In the business, we call this foreshadowing. E realmente foi quase como. Epá, parece aquelas. Oh, Gui, lembras-te naquelas aulas de português daquela peça de teatro dos presságios depois do que é que ia acontecer? É isto, é o foreshadowing daquilo que o sol estar a pôr-se ou não sei o quê naquela peça. Como é que era? O Frei Luís de Souza, é isso. Que tinha aquela simbologia toda. Pronto, a qualificação tão poético que é um Mónaco que quase que preveu basicamente o desenrolar da corrida. Pois bem, após a qualificação tínhamos Leclerc, Sainz, Pérez, Verstappen, Norris, Russell, Alonso, Hamilton em oitavo, Vettel e Ocon em décimo, o que parecia ser, ora muito bem, vamos ter uma precisão no dia a seguir, de umas 70 e tais voltas. Mas meus amigos, 79. 79, é lá, fogo. 78. Acontece que, meus amigos, os céus abriram-se e Deus decidiu regar Isso as é um suas assunto plantas. importante. Isso é um assunto que é Pois, preciso. porque eu lembro do Sérgio Veiga ter dito um dia anterior: olha, isto aqui só muda se houver uma carga d'água. E carga d'água, meus amigos, houve. Houve. Choveram cães e gatos, como dizem os ingleses. E cães e gatos e chiãs e não sei o que, não sei como é que se fala lá nas terras do Mónaco. Mas sobre as ruas do Principado, acho que se desceu um bocadinho uma corrida caótica que veio provar um tópico muito interessante que é os pneus de chuva não, são mais inúteis. Não Olha, servem para quando nada, você, servem para andar atrás servem para andar atrás do safety car. meus amigos universitários, se vocês sentem que no vosso curso não estão a aprender nada e estão apenas a desperdiçar anos da vossa vida, lembrem-se que há engenheiros da Pirelli que já na sua vida ativa de trabalho conceberam um pneumático que serve para, segundo o Nuno Pinto, retirar carros dos caminhões. Imaginem gastar dinheiro se vocês serem pagos para usarem o composto mais inútil de toda a gama da Pirelli, Os que full pronto, wet. os full wet que não servem literalmente para nada. Tanto que a corrida esteve em safety car, sobre safety car e depois bandeira vermelha e arranque, rolling start. Atenção, nem sequer foi arranque parado porque as condições não o permitiam. Meus amigos, se isto fosse se isto nós estivéssemos no Mónaco de 90 e tal, isto não acontecia. Se a culpa é da aderência, assim nós temos os pneus para quê? Guilherme, responda-me essa questão como engenheiro dos É um materiais, porque tem bocado. tudo a É ver. um bocado ridículo aquilo que fazem. Quer dizer, Yeah. eu sou a primeira pessoa a dizer que o ano passado em Spa fez todo o sentido pararem, não começarem e tentarem esperar que a pista escoasse um pouco. Agora no Mónaco, não estava assim tão perigoso quanto isso, a meu ver. E estamos a abrir um precedente que agora não. Estamos a abrir um precedente em que não há mais corridas à chuva, só há corridas quando tiver ali a pista naquele intermédio entre molhado e seco. É quando parar de chover, Quando ok? parar de chover, Não, é. não podem cair pingas, estás a ver? E Não, não depois de podem caírem cair pingas, pingas. tens de esperar umas 15 voltas a andar atrás do safety car para garantir que não vêm mais pingas. Porque, pá, os carros de Fórmula 1 não têm escovas de para-brisas, então, pá, fica complicado, estás a perceber? Mas E é atenção, uma e questão. roubaram-nos uma coisa como espectadores,
Eu por Que é um acaso estive a ver isso arranque há à bocado. chuva. É um arranque à chuva e melhor ainda, um arranque à chuva em que tinhas metade do grid de intermédios e outra metade de slicks, entre macios e médios. No Pois. Mónaco. Roubaram-nos uma coisa que seria para a história, autêntico. Quem sabe Pois. quem seria o líder ao fim da primeira volta quando estivéssemos a subir para Rascas. Para lá rascar-se é lá para trás, Gui. É que Desculpa, rascar-se eu é a disse que não, penúltima curva. eu disse que não sei Se fosse era para a subida as do curvas do casino, Mónaco. acho eu. Exato, a subida do casino, desculpa. Depois de Só Thunderbolt. sei Portier, Tabac, Swimming Pool, Rascasse, o gancho que tem é Fairmont Hairpin, que é por causa do hotel. Ah, pá, as pessoas não podem dizer nos comentários Fairmont porque é tipo o nome do hotel, mas e chamam-lhe coisa do hotel, mas é o Fairmont. Ahm, mas tens toda a razão. E depois, onde é que mais, em termos de competição automóvel, se vê isto? Parece que há um medo generalizado da chuva. Ok, que a chuva é perigosa e torna as condições não ideais. Mas aí ao ponto de adiarmos corridas só porque sim, quer dizer, Eu percebo aquele argumento do sentido que provavelmente ia haver uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha, aliás, porque ia haver um está bem, acidente. mas eram 10 voltas que podias perfeitamente ter corrido. Ah, antes de vir aquela chuva intensa, claro que depois houve, Claro, depois deu a segunda bandeira vermelha, mas antes disso sim. ainda vamos falar depois daquilo que a pista começou a secar. E como vocês sabem, o arranque foi extremamente normal, porque até foi um rolling start e tivemos, manteve-se a ordem inicial de. Ai, peraí. A ordem inicial de Leclerc, Sainz, Pérez e Verstappen. Até que, meus amigos, primeiro stint com uma Ferrari fortíssima, com os dois pilotos liderarem não confortavelmente, mas a um bom ritmo, com a Red Bull, os dois pilotos da Red Bull a serem no encalço. E depois, ah, Ferrari. Por pôr isto em contexto, Aconteceu a Ferrari. nós normalmente somos os responsáveis por entregar para vocês os shenanigans, mas acho que nós vamos mudar o nome do nosso podcast esta semana para Racing, porque os shenanigans, a parte dos shenanigans, Deu a Ferrari. foi esgotada no final daquele primeiro stint. Porque, pá, queres começar sobre isto, Gui? Queres começar É a assim, falar sobre... eu por norma fiquei logo um bocado chocado. Quer dizer, não é bem fiquei chocado, porque logo com a primeira paragem do Leclerc, a Red Bull é a primeira a mexer. Entrou, ou seja, é dizer, é a primeira a mexer desde a frente, porque já tínhamos informações de carros de trás, como por exemplo o Gasly, que os intermédios estavam a funcionar e que eram o pneu ideal para aquele momento da corrida. Hum, a Red Bull decide parar o Checo Pérez. A Ferrari demora muito a reagir. E entra com o Leclerc para intermédios, mas não consegue que ele saia à frente do piloto mexicano. Logo aí já foi um autêntico tiro no pé. E ao mesmo tempo que isto vai acontecendo, vamos ouvindo no rádio insistir com o Carlos Sainz. Entra, 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 ele não vale a pena, não vale a pena. E bem, porque também com o andamento, ele estava a ter um andamento com os pneus de chuva que lhe permitia ir mais um bocado, porque estava a liderar a corrida, na prática, não virtualmente, mas hum, em pista estava a liderar, não lideraria depois de parar, mas em pista liderava. E o que ele tomou a decisão correta, que é, eu estou com um bom ritmo, vamos estender isto mais um bocadinho, eu monto duros, e não saindo à frente, saio em segundo ou em terceiro, sendo que os que saem à minha frente ainda têm que parar. Era uma jogada inteligente, só que a Ferrari insistiu em trazer o Leclerc e trouxe, ok, legítimo, foi a E a ideia deles. situação é que traz o Agora, Leclerc com o Sainz duas a voltas parar. depois, não, eu estou a dizer, traz o Leclerc para intermédios, e Uhum. 2 voltas depois, trazem-no outra vez para um double stack para lhe montar slicks. Porquê é que não esperaram? Se queriam fazer isto com os dois carros, porquê é que não esperaram 2 voltas? Eu sei que me estou a contradizer um bocado porque é que demoraram tanto tempo a reagir, mas já que demoraram tanto tempo a reagir, esperem mais um bocado, montem-lhes os pneus duros. E assim, até podiam fazer double stack. Até podiam fazer double stack.
Mas por amor de Deus, aquilo foi, Não, foi de um amadorismo total. Foi entregar o 1-2, o 1-2 mais fácil da temporada ao colo da a Red Red Bull. Bull. E que só não foi. E a Red Bull só não faz 1-2 porque o Verstappen tem um problemita na paragem. Em vez de fazer os tradicionais 2-6, 2-7, faz um 3-3. Teve sorte que o Sainz adaptou-se bem a conseguir à volta de saída. Porque senão tinham transformado um 1-2 em um piloto no pódio em terceiro lugar. Acho que não há muito a dizer. É um amadorismo total e a maneira como decidem tudo em cima do joelho, mandam o Leclerc entrar depois deles lá já estar dentro. Dizem stay out, stay out, stay out. Stay out, stay E a, out. e a raiva dele Opa, é. A raiva não, dele a é raiva perfeitamente disto, o compreensível. O clipe. Leclerc tem pela primeira vez na carreira um carro que lhe permite lutar verdadeiramente por um campeonato. Já é o segundo tiro no pé, já é o segundo a vitória fácil seguida que lhe cai que lhe cai da mão, no fundo, não por culpa própria. Que se, por exemplo, em Miami eu senti que ele teve um bocado de culpa na maneira como não soube gerir os pneus e na maneira como foi cedendo muito à pressão do Verstappen, Barcelona e no Mónaco, fez fins de semana perfeitos. Exato. Fica difícil. Fica muito difícil assim ganhar um campeonato do mundo de pilotos. De construtores. Isso, Construtor já construtores depende, também, porque. construtor já depende dos dois pilotos. O Sainz, Ah, apesar tem cometido muitos erros, mas no Mónaco não nada a apontar. Aliás, cometeram muito mais erros durante o fim de semana os dois pilotos da Red Bull do que os dois pilotos da Ferrari. de facto. Gui, eu não sei o que é de acrescentar, porque não há ponta por onde se lhe pegue naquela situação. É claro que o Leclerc traz daqui duas lições muito importantes, que é não seguir ordens cegas da equipa. Tem de pensar criticamente. Isso para um piloto de Fórmula 1 já é um trabalho muito grande ter de o aspecto da condução, o aspecto da estratégia e da gestão, quer do carro, quer da corrida, etc., está na sua cabeça. E às vezes é preciso contrariar as ordens como o Sainz fez, porque o Sainz ainda fez uma gestão de dano, estás a perceber? Ainda fez um damage control, damage E conseguiu limitation. muito bem o segundo lugar. Conseguiu muito bem o segundo lugar. Conseguiu segurar. O Leclerc, se tivesse feito o mesmo, se calhar estamos a ter uma conversa diferente neste momento. E Uau. eu sinto que é verdade que o Leclerc confiou na equipa e que o devia ter feito, mas é uma incompetência enorme. Pá, a parte operacional, não importa se tens o melhor carro da grelha, ter o carro melhor não significa que tu vais ser campeão, porque a Fórmula 1, meus amigos, por muito Eu que que para mim não muitos é bem queiram o caso. Eu acho que acreditar, a Ferrari tem o melhor espera, carro espera, de já qualificação, a Red falas. Bull tem o melhor carro de corrida. Não, é só acrescentar isso tudo. Sim, 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 mas tem o melhor carro em geral. Tem o melhor carro em geral, penso eu. Depende da situação, com um bocadinho Da situação de menos de top circuito. end e o caraças, mas tem um carro que é capaz de lutar plenamente pelo campeonato mundial. Por muito que muita gente queira acreditar, a Fórmula 1 não é só carrinhos a andar às voltas, porque se fossem carrinhos só a andar às voltas, isto não acontecia. E se a Fórmula 1 fosse tão previsível, esta porcaria não acontecia. Porque o facto de uma equipa ser apanhada desprevenida em relação ao ritmo, primeiro da mudança para os intermédios e depois daquela completa. Aí é que foi o erro crasso, que foi a segunda paragem para os pneus slicks. Um carro não te vai dar boa gestão operacional. Um carro bom não te vai dar as vitórias. Porque as vitórias, tu podes andar muito bem durante o stint, podes fazer a tua corrida bem, mas tu fazes as neiras grandes e grossas, a torto e a direito, consecutivamente, fim de semana após fim de semana após. Isto, meus amigos, isto já não vem de agora. Isto parecia que te ter acalmado e ter-se resolvido com anos anteriores, mas de vez em quando ainda vem aqui um golpe de gênio a estes senhores em que elas dão-se. E obviamente que não é.
que não é uma situação em que a gente, agora, depois de ter acontecido, olhamos todos para o problema. É verdade que no calor do momento existe, obviamente, uma análise muito rápida e muito difícil de executar, mas que, no entanto, é o trabalho deles. Há erros que podes cometer. Agora, um erro destes é um erro demasiado grande para uma equipa como a Ferrari e para uma realidade como a Fórmula 1 e de uma equipa que está a lutar para ganhar um título É mundial, que eu tanto acho que o pilotos como problema. construtores, É que sinceramente. eu acho. Oi, espera, estás a cortar. Sim, Mas o problema é que se calhar não foi tanto o erro, mas foi as implicações que o erro teve. É porque se não fosse o erro e se estivéssemos a falar de um sexto, sétimo lugar, oh pronto, foi ali um atrapalhanço, não sei o quê. Agora estás a. A circunstância com que isto aconteceu foi desmoronar um golpe grande que a Ferrari podia ter tido nestas contas do campeonato. sim, quero fazer um 1-2, voltar a colocar Exatamente. o Leclerc na liderança do campeonato de pilotos. E o campeonato de construtoras ali com Sim, nota máxima. muito taco a taco, muito taco a taco. Pois, pois. Seriam Portanto, 44 pontos, pelo menos. agora estão a ver. Porque eu acho que foi mais a gravidade da situação. E para mim o que custa mais é a gravidade da situação, do que isso implicou, do que propriamente o erro. Acho que é mais isso. Sim, Pá, sim, é o que o mas. erro custou, é o que o erro custou. Pá, Depois depois tivemos é. o. E depois há outra coisa que a mim me custa e que me deu ainda mais carga, que foi. Eu queria mesmo que o Charles ganhasse em casa, em frente ao público dele. Eu acho que isso ainda deu uma carga maior à situação. Claro que isto não é só sentimento, claro que há a parte técnico-tática e do desporto em si, mas fica este sentimento amargo que também atenua, não é atenua, faz o contrário de atenuar hum, este sentimento de um bocado de injustiça, porque ele teve o fim de semana perfeito. Tinha tudo para ser, se calhar, o melhor fim de semana da vida dele. E mais uma vez o Mónaco não é amigo Não, não, a culpa do não é do piloto monegasco. Mónaco. Não, 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 eu estou desculpa só a lá dizer que isso. é. Nos anos anteriores foi azares, mas por culpa dele. Azares, Sim, mas foi. Eu sei que foi foi. tudo por culpa dele. A avaria que ele teve no carro no ano passado foi por azelice da Ferrari, mas porque não detectaram um problema. Acho que foi no hub lá no veio da suspensão, ou lá o que é. Mas também oh, a pior parte foi ele ter se espetado na qualificação. Pá, é- estas coisas pagam-se, mas desta maneira é ingrato. E ver o Charles na bandeira vermelha e correr para a garagem para pedir satisfações, pá, compreensível, completamente. E ele que põe o juízo naquilo, porque senão, pá, vai ser sempre por aí fora. Pronto, e tivemos uma vitória do Sérgio Pérez, que foi mais que merecida. Por mim, aliás, o facto do o Pérez ter consolidado agora o seu lugar na Red Bull com a renovação agora e com este resultado é, é uma das histórias mais inspiradoras da Fórmula 1, pelo menos nos tempos recentes, em que uma pessoa que ia estar de fora e que não tinha casa para onde ir, em pouco, numa questão de tempo, tornou-se num número 2 sólido, mas também num piloto que, quando chega à hora, não se fica a deixar para trás. E Que eu acho que é o que está a faltar à Ferrari. Gosto muito do Sainz, acho que o Sainz é um gajo muito fixe, mas não sei. Começo a achar que o Sainz. Lá estou eu com este meu espírito crítico de deitar pilotos ao chão, mas não é isso que eu quero. Mas começo a achar que se calhar estes erros do Sainz vão ser custosos no futuro e o Sainz precisa, não, sem precisa de acordar, dúvida, sem precisa de entrar dúvida, na linha. sem dúvida, porque a análise que a Ferrari está a fazer ao Sainz é contínua. É contínua. E E eu acho que há uma aliás, coisa que temos que referir na questão da Ferrari
Carlos Sainz, que é... Red Bull tem o número 1 e o número 2 definido. Ferrari precisa neste momento de começar a dizer quem é o nosso número 1 e com quem é que vamos atacar o campeonato. Cada vez mais olho para o passado e etc. E não vale a pena, não podes ter dois alfas numa equipa. Tens de ter o número 1 e o número 2. A Ferrari vai ter que chegar a hora de começar a decidir tu és o número 1, tu és o número 2. Até por uma questão mental, ou seja, o Sainz metendo na cabeça, se calhar que não é o número 1, se calhar entra com menos pressão. Se calhar entra com um mindset diferente para o fim de semana e não se atira tanto à maluca. Porque sabe que a equipa precisa mais dos pontos do que propriamente ele, do que propriamente Será ele que dos o pontos. Sainz se quer relegar Um momento que pode a ser piloto número um 2? momento. Pois, isso é uma das questões. Isso é uma das questões, é ele não aceitar o rol de número 2. Outra questão é que notas que o Sainz está completamente obcecado com a primeira vitória. Ainda não ganhou na Fórmula 1 e está craving por uma vitória. E se calhar, se ele ganha nas próximas corridas, pode acontecer, obviamente. Também temos que ver como é que será a evolução a partir daí, mas neste momento eu acho que já é a hora da Ferrari de como se definir número 1 e número 2. Pois. Cena é isto, é tudo muito bonito, Mas o mas o Carlos gajo Sainz não quer não ser. tem, o Carlos Sainz não tem personalidade para ser o número 2 no sentido que não me cheira que ele vá aceitar o rol de número 2. Claro. Nem a mim. Nem a mim me cheira. Quanto que um Sérgio Pérez, tu vês logo que vai para ser o número 2. Se tivesse um Nico Hülkenberg, ias ver que ele ia para ser número 2. E o mesmo Bottas, não vias acontece que com o ele ia para ser Sainz. número 2. Carlos Sainz faz parte de uma geração desta nova geração de pilotos que acreditam todos eles que têm qualidade e talento para ser campeões mundiais. A mesma coisa Pois. na McLaren, na Mercedes, que cada vez menos há um número 1 e um número 2 claro. Quer dizer, Aliás, na McLaren não. Na McLaren há bastante claro quem é que é o número 1. Mas pronto, é disso que estamos a falar. pois. Mas eu acho que, para finalizar este meu ponto, é importante a Ferrari começar a definir estas coisas. Falar em Exatamente. pilotos número 1 e pilotos número 2. Foi debate esta semana. Achas que o Pérez fazendo um melhor resultado que o Max em Baku, potencialmente Montreal, candidato ao título? Acho que a Red Bull vai deixar que eles lutem entre si? Ou é por qualidade? Porque eu acho que qualidade é bastante óbvio quem é que é o coqueluche neste momento. Acho que como o Max, neste momento só há no grid só há 3 pilotos que sejam top tier. Kevin Mas acho que a Red Magnussen. Bull deixa. Achas que a Red Bull deixa o Checo Pérez meter-se na luta do título? Pergunta complicada. Correr o risco de acontecer o que acontece na Ferrari atualmente, não haver um número 1 e um número 2 definido e poder dar aso à asneira? Pergunta complicada. Se ativamente vão incentivar isso, não. Mas se os resultados acontecem, o que é que eles vão fazer? E há também a componente de pilotos. Os resultados acontecem e o Checo é o primeiro a dizer eu quero lutar pelo título. E tem toda a E legitimidade para todo o isso. direito. E todo o direito. E agora? Pois. Isto é tudo muito bonito de chamar um piloto número 1 e número 2, mas essa dinâmica, ou tu tens uma diferença de performance muito grande, E lá está, quando a ou. performance começa a igualar, Ah, tens de começar pois. a. E agora? E Por agora? exemplo, a questão era, vou-te dar um exemplo. Falam muito, o Schumacher nunca teve trabalho nenhum com o Barrichello. Querem comparar as performances do Schumacher com o Barrichello? Hamilton Pois. Bottas. Querem comparar as performances do Hamilton com o Bottas? Não havia um desnível muito grande. Neste momento, se o Sérgio Pérez começa a subir muito produção, a Red Bull tem aqui uma situação complicada para resolver. Que não esquecer que Pá, do outro lado da garagem está o Sérgio atual campeão do Pérez, mundo. Sérgio Pérez, campeão mundial, era a maior fábula da Fórmula 1. A maior de sempre. Um piloto que em 2020 estava para estar fora, em 2 anos depois era campeão mundial. Já na sua trajetória descendente, pronto para se reformar, ser agora campeão mundial. Sim, porque eu acho que este será o último contrato do Checo.
sim, possivelmente. Mas, não é? Pensa, É pode uma acontecer. história e tanto. Só que lá está, tudo depende dessas variáveis todas que são um bocadinho difíceis de prever com exatidão. Que é, mas o padrão está lá, é que se as performances existirem, se houver uma performance superior do Pérez, o que é que a equipa vai fazer? Que eu Cortar duvido os que isso pneus? aconteça. Não, não, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso porque o Não título de podem, claro. construtores depende disso. Não vão prejudicar um porque só prejudicarem um estão a tirar pontos. Mas estás a ver, acontece essa situação em que pá, portanto vai ser muito interessante e o Sérgio Pérez merece essa extensão de contrato. Merecia ter regateado um bocadinho mais esse contrato, se calhar. Se tivesse ficado tudo concluído depois do Mónaco, aquilo até tinha chegava umas valentes massas para ele, mas Sim, eu vamos só tenho ver. pena por uma coisa da renovação do Checo Pérez. É que é que ficámos sem tema para a silly season do verão, da pausa de verão, que era óbvio qual ia ser o principal debate, é quem vai ser o colega de Max Verstappen. O momento está resolvido. Não, agora a E silly season que há agora é que o Ricardo vai embora, reforma-se da Fórmula 1 ou vai embora e o Gasly vai para a McLaren. não sei. Eu não O vou que dizer me nada sobre isso parece, porque acho que o conteúdo que está pensado para a pausa de verão. pois. Só que eu deixo já uma das minhas previsões, é que acho que se o Ricardo sai da McLaren não tem sítio para onde ir. Para onde é que ele vai? É tipo, para onde é que eu acho que o Ricardo vai? Para onde? Era para onde ele esteve para ir esta temporada. Aston Martin. Vettel reforma-se. Eu acho que o Vettel no final do ano fechou, pendurou o capacete. Fecha o tasco. Claro, lá está, muitas variáveis envolvidas. É muita coisa, é muito raciocínio para fazer Yeah. e acho que ainda é muito Vamos cedo ver. na temporada. Porque lá está, se o Ricardo agora lembra-se e voltar a ser o Ricardo que todos conhecemos, a McLaren vai dispensá-lo. Pois. O problema é É que complicado. ele tem ficado um bocadinho aquém Tem. do E as que é desculpas estão a esperado. esgotar-se. As desculpas Pois. estão a esgotar-se. Porque o carro do ano passado era adaptação e tal, e não sei o que, e não sei o que mais, e não sei o que, só que já é o segundo ano. E já o ano passado no Mónaco foi horrível a performance dele. Este ano não foi muito melhor. O que obviamente que deixa, deixa as coisas muito aquém. Se olharmos aqui para a classificação, Norris em sexto, a arrastar o McLaren para o sexto lugar. E o seu colega de equipa 6 lugares abaixo em 13º. Ou 7 lugares abaixo em 13º. Portanto, não, não há forma de descrever, ou melhor, a forma de descrever a situação até agora que são estes resultados, que basicamente dizem tudo. E Falando tenho agora muita pena. E eu sou o do primeiro a defender o contrário, Ricardo porque gosto dele, mas não é, neste momento já não é defensável. Acho eu. exatamente. Falando agora do contrário, George Russell a provar-se o melhor dos restantes. Mais uma vez, tem sido o King of the Midfield, Uma em grande que temporada de George mais uma Russell, não é vez uma preciso dizer. grande temporada a dar camaço do Hamilton. Que muita gente dizia: Ah, não, acho que ele vai dar camaço do Hamilton, não sei o quê. Aconteceu, aconteceu. E lá está, é de muito mérito dele. E eu acho que o Hamilton também anda com uma fase um bocadinho pior, Pá, não se tendo lá está, eu não adaptado. sei se é verdade, porque nós não sabemos se isto é verdade. Teoricamente, ele é que anda com os carros de teste, ele é que anda lá a fazer coleção de dados, ou não sei o que é que a Mercedes tanto gosta de apregoar. You're collecting some data. Já tem muita Pois, data recolhida. Sim, em tem muito. relação ao Hamilton e ao Russell, eu acho que vou dar o meu veredito, entre aspas, quando acabar a recolha de dados e a Mercedes dizer que este é o nosso carro final, lá, entre aspas, e estiverem os dois ao nele, porque teoricamente diz-se que o carro que o Hamilton carrega
sempre os sensores, mais quilómetro, com mais quilograma e meio, não sei, nem coisas que não são oficiais, não comento, mas Pá, foda-se, mas a situação é que o quilo e meio não justifica a diferença que. e a Não é? verdade é essa, o Russell está num momento de forma muito melhor que o Hamilton. Pois, mesmo em termos E não há mal nenhum em dizer mentais, isso. etc. E nota-se isso claramente. A única vez que eu Nota-se que ele este ano foi lá, vestiu, eu vi o vestiu-as. Hamilton relativamente bem e forte mentalmente foi Barcelona, que fez a recuperação que fez e foi o piloto do dia com toda a justiça e mérito. E se calhar no Bahrein, quando conseguiu o pódio. Fora isso, não sei. Não sei o que se passa. Pá, é Fórmula 1. Normal, são humanos, é mentalmente também não Exatamente. é fácil. Não é alguém que esteve tanto tempo no topo. Mas Agora isto, ter de isto que lidar eu vou com dizer problemas de. pode parecer gozo. Isto pode parecer gozo, mas é verdade. O Russell está muito mais habituado, mesmo passando por uma equipa teoricamente de topo, o Russell está muito mais habituado a lidar com estes carros mais. Ou seja, está muito mais habituado, até Está mentalmente, a nível habituado, de pois. motivação, a estar mais na cauda. Na cauda se calhar, porque repara neste raciocínio. Se calhar, se a Mercedes acerta com o carro na próxima época, tem um carro de topo, se calhar o Russell vê-se um bocadinho mais à nora. Talvez. Sabemos. Se calhar a Talvez. capacidade mental dele para lidar com a pressão de ter um carro vencedor é diferente daquele que está habituado tendo um carro que não é vencedor. Potencialmente não será em 2022. E tem a ver com o método de trabalho também, com o Bem, facto de teres de também. ser tu a ir buscar. O carro não está lá para te auxiliar, no entanto, tu é que tens de arrastar o carro, de certa forma. E tipo, É é uma uma coisa que forma de também acontece trabalho na Ferrari. diferente. Isso é uma coisa que acontece na Ferrari e tens visto muitos pilotos a dizer. O Leclerc cai, tal, o carro é difícil de conduzir, mas eu arranjo-me. O Sainz diz, é difícil de conduzir, não sinto confortável e não sei o quê. E também vês a diferença. Mas o Não estou a dizer Sainz de nunca teve. qualidade, Mas o Sainz também nunca teve um carro que fosse assim ganhador. mais uma vez, a questão mental. Não Não é sei. só talento. Neste momento tens de conciliar o talento com a capacidade mental. E neste momento, para mim, o que melhor faz isso são os dois que estão à frente. É o Max Pois, Verstappen e o Leclerc. pois. Percebo completamente a situação que estás a referir. Não, e depois tens outra questão interessante que é ahm, pá, o, há certos pilotos que agora estão em que nós assistimos o ano passado àquela fase de adaptação e etc. E agora está-se a ver, por exemplo, o Bottas que agora está mais vivo agora que nunca, não é? De certa Hum. forma está agora livre e está a ser o chefe da própria equipa e um bocadinho encontrar o seu espaço na Alfa Romeo. E depois temos a continuação do que se passou com o ano passado, de que o Vettel e o Vettel e o Ricardo a passarem por situações difíceis e etc. E Mas o lá Vettel, está, mesmo assim, mais uma vez consegue levar o Aston Martin aos pontos. exatamente, no Quem Mónaco. sabe não O esquece. Vettel Quem sabe não sempre esquece. pontuou no Mónaco desde 2009. Sempre pontuou no Mónaco. E aliás, esta foi a primeira vez em que não ficou no top 4. Acho eu. Porque até agora marcou sempre pontos no Mónaco desde Desde 2009. 2009. E eu acho que o pior resultado que ele tinha feito nos tempos da Ferrari foi segundo lugar. Portanto, estão a ver aqui que experiência. E E para nove mim o Vettel Mónaco. é um caso curioso porque como é que o Vettel vai ser lembrado depois de se eventualmente se reformar agora? Não sei, sabes que passou muito tempo desde os 4 campeonatos do mundo. E a verdade é essa, as pessoas esquecem-se muito do que foi o Sebastian Vettel entre 2010 e 2013. Se calhar E das maiores antes? mágoas que eu tenho enquanto espectador de Fórmula 1 e contra mim vou falar, se calhar é que ele não tenha levado pelo menos um título da Ferrari. Que acho que Pois. só lhe teria sido feita justiça total
e lembrado como o campeão que é se tivesse ganho um título de vermelho e com o cavalinho rampante no. Pois. Só que Que os deuses da esse é o Fórmula 1 problema. lhe ficaram a dever isso. Só que esse é o problema. É que quando a oportunidade chegou, foi desperdiçada. Foi. Por culpa do Vettel nessa situação, nomeadamente 2018. No entanto, concordo plenamente contigo. Eu acho que o legado com esta fase na Aston Martin foi um bocadinho uma mancha. Ficou um bocadinho manchado. O que não aconteceu, por exemplo, com o Schumacher na Mercedes, quando ele teve uma pole position no Mónaco, depois foi penalizado lá o que é que foi. Ainda teve um pódio em Valência, ainda teve algumas coisas que, há uns momentos, Fernando Alonso, que acho que nunca esgotaram o campeão que ele é. E eu penso que o Vettel injustamente terá um bocadinho, obviamente, a sua imagem manchada O com os problema, últimos entre anos. aspas, do Vettel foi ter ganho demasiado cedo, se calhar. E ter ganho Hum, demasiado cedo e ter passado muito tempo, ter um hiato muito grande entre o último título e o fim de carreira. Não foi benéfico. Pois, mas essas coisas não Que eu se te garanto escondem. uma coisa: se o Vettel se retira, não ia acontecer, obviamente, mas se o Vettel se retira em 2013, se calhar eu hoje era relembrado no meio dos grandes nomes que fizeram a Fórmula 1. Não, e é relembrado E nesse é, sentido. mas se calhar não tem o mesmo respeito que teria, sabes? Pois, percebo isso. E essa é a questão. Porque eu já há gente que fala do Vettel e olha para o Vettel como se ele fosse mais um. Exatamente. Estamos a E falar de um gajo que é o quarto piloto com mais vitórias na Fórmula 1. Se não me engano, tem mais que o Prost. as pessoas esquecem-se disso. Tem 4 títulos mundiais. Passa-lhes ao lado. Falar em coisas que não passaram ao lado foi o Hamilton ao Fernando Alonso. Isso gerou uma grande controvérsia nos mundos, nas internets. Meus amigos, são corridas. Hã? É preciso dar-vos assim, um relembrar da coisa, que é assim que funcionam as corridas. Mas pá, o Alonso a fazer um trabalho sólido na mesma, com o sétimo lugar. Num Alpine que de tão promissor que de 2021 para 2022 estava a tornar as cores verdadeiras, que neste caso no Alpine são feias como tudo. ah, não podia deixar a Carro oportunidade para mais cascar feio. naquela. Exatamente. Para mostrar as suas verdadeiras cores e, mais uma vez, é o de piloto Alonso que, ao contrário do que está a acontecer com o Vettel, continua a mostrar os seus brilharetes. Mas lá está, ao passo de estar numa equipa decente, até, o que é bastante bom. O que não acontece o que não acontece com a Aston Martin, por exemplo. Mas pá, estavam a dizer que o Alonso estava para ali. O que é que até disseram sobre o Alonso, Gui? Tu que andas mais atento a essas situações. Não aos dois lados da moeda. Ao lado do. Se calhar ao lado diz que foi muito bom, fez aquilo que tinha a fazer, e depois ao lado que diz que o Alonso é um terrorista, meu. Mais uma vez vamos ter nas ideias. Eu acho que ele podia ter aumentado o ritmo, podia, que tinha carro para ir atrás do Lando Norris. Mas porra, dizer que o gajo é um terrorista, meu, vamos com calma. Lá está, é Só os, para é os extremos. esclarecer, qual foi a fandom que incitou esse tipo de comentário? Tem a ver com o tipo de fandom, porque se fosse porque se ele fizesse Não, isso ao mas quem foi? Verstappen, tinham exatamente o mesmo tipo de comportamento. O Hamilton, porque ele prejudicou o Hamilton, claramente. E podia ter andado à frente. Se o Alonso decide acelerar, podia perfeitamente não ter prejudicado e que se calhar até se tinha beneficiado a ele. Porque o Que Alpine era carro para andar atrás de uma McLaren no Mónaco. A opção dele, da equipa no caso. Também não sei se a equipa lhe disse ter pneus, não sei mesmo. Não, mas estava em fase de gestão. E se ele estivesse mais rápido, que ultrapassasse, mas não estava. Ou melhor, estava mais rápido, Ultrapassar no mas. Mónaco.
Exatamente. Vai ultrapassar no E, Mónaco. e agora Gasly. vem Gasly. Foi aos pontos, pois não? O Gasly. Sim, O Gasly foi. Não, décimo foi. primeiro. Não foi. Ficou lá à porta. Que tem um bocadinho a sua. A ver a vida andar para trás. se- é para esquecer a Red Bull. Pelo menos Ainda bem. nos próximos tempos. E ainda bem. Agora, para onde é que Para ele. o Na minha Gasly vai? opinião, para ele. Não é que o E Gasly agora para vai? onde é que ele vai? McLaren? Não. O Gasly em 2024 vai para Brackley. Cessar! Para quê? Por causa do Hamilton que vai Quando o, vazar. Quando o Luís se fartar de andar aqui a dar às voltas, vai ficar com o George Russell e com o Gasly do O Brackley, Gasly na minha opinião. Mercedes. É bem possível. É bem E possível. olha que eu acho que o Gasly podia ser um segundo piloto muito sólido, porque eu acho que o Gasly nessa fase já vai perceber que com muita qualidade que tenhas, num título mundial não vai dar, portanto, não. Uma espécie de Sérgio Pérez, estás a ver? Um pouco mais novo. Não Entra se numa fala equipa mal que do vai ter uma Ministro da cóculos Defesa. clara. Vai ter uma cóculos clara, que na altura será o George Russell. E acho que o Gasly pode ser um segundo piloto bastante sólido. Vamos ver. Na altura na Mercedes. Vamos ver se a Mercedes não andará cá nessa altura. Também é importante. E por falar em falta de ultrapassagens, fica o último tópico agora no podcast, já vamos com quase uma hora, que é Mónaco. Vai embora? Fica? Não fica? Pá, começa tu. O Mónaco. É muito complicado para mim falar do Mónaco porque as corridas são más. São genuinamente más. As corridas em si, a maioria das vezes. Mas aquelas qualificações no limite, eu sei que isto não é Fórmula 1, mas tem nome e o glamour e é fixe ver aquela malta toda famosa interessada, entre aspas, em Fórmula 1. E não é o circo que vimos em Miami. No Mónaco é bem feito. Classe. Chama-se classe. Os americanos são uns bimbos. Oh, Gui, os americanos são uns bimbos. Essa é a verdade. Eles são uns serranos. É que parece tipo aqueles gajos. Estás a ver que são uns grandes bimbos, mas tentam parecer que são chiques. É a mesma coisa. E É as marinas. É as marinas de plástico. mas o San Marino, ai. É as sereias numa piscininha. É tal. Pá. No Mónaco é diferente. É os modelos lá nas piscinas e mais não sei o quê. É marinas de verdade. Até tem um estaleiro lá. Pronto. Se fica ou não. Se ficar, não fico chateado. Não ficar, também não fico chateado. Ok. Ok. Eu gosto do Mónaco e vou explicar por uma razão muito simples. Este fim de semana eu tive um bocadinho mais de tempo. Não tive tempo para ver a corrida em direto completamente. Tive de a ver um bocadinho interferida. No entanto, eu vi FP1, FP2, FP3, qualificação. E eu deixo aqui uma razão muito transparente. Eu fiquei mesmo genuinamente agarrado às próprias imagens televisivas e ao próprio espetáculo que, eu- que até um treino livre estava a proporcionar. Quase como Le Mans, quase como ficas agarrado ao próprio ao spectacle da, daquilo, de ver os carros andarem pelas ruas do Mónaco, de ver os carros no limite, dos patrocinadores da própria atmosfera da corrida, que tu vês que é um requinte e uma classe um tipo de imagem muito mais requintada que ressoa à Fórmula 1. É,
e que nota-se a história e o circuito ser completamente diferente de todos os outros, em que realmente se nota a diferença do quão, por falta de palavra tão ah, barbárico é o Barber, neste caso, são os circuitos citadinos atuais. E que são tipo uma cópia do que aquilo que é o Mónaco, daquilo que é Singapura, etc. Que simplesmente é o que eu disse no Twitter aos meus amigos: esqueçam lá essas coisas, essas modernices Miami, etc. Essas americanices. Nosso desporto é europeu. Como o Mónaco não há. Como o Mónaco não há. E é verdade que devem haver esforços, nomeadamente há algumas alterações à pista. Que deviam onde se pudesse alargar a pista, e nomeadamente a chicane do Nobel, da chicane depois do túnel, devia ser alterada para proporcionar melhores ultrapassagens. Não sei como, mas era uma das zonas em que é possível fazer isso porque há espaço. Seria uma dessas alterações. A pista manteve-se completamente inalterada desde o início, praticamente. O que tem o seu valor histórico, e isso não pode ser ignorado. Numa Fórmula 1 que está constantemente agora a tornar-se numa versão Netflix e numa versão ah, americana e de uma versão showbiz do que é um desporto, não é? E pá, eu acho que é necessário manter essa essência, e no momento em que nós vamos perder o Mónaco, perdemos também parte da Fórmula 1. Já estamos a Eu acho perder um bocadinho Eu dessa acho que há essência. pistas que. Eu acho que há pistas que nós não podemos perder. Se perdermos Monza, a mesma coisa. Ou perder o Monza, Hockenheim, perder o Silverstone. Grande Monza e Prémio. Silverstone para mim lá está, depende também daquilo que significa para cada um. Mas para mim Silverstone também significa muito. Monza significa muito. Perder, falando por mim, e acho que por todos os fãs de Fórmula 1, eu acho que perder Silverstone, Monza, Spa, o Mónaco, e se calhar acho que diria estas quatro. hum, que se gosta, ou por muito que se goste muito ou que se goste pouco de cada uma Imola. destas, eu acho que não se pode fazer. Eu acho que não se pode fazer um Mundial de Fórmula 1 sem estas quatro. Não seria sermos honestos à Fórmula 1. Porque lá está, como é que nós podemos esquecer o nosso passado? Não é? E como é que nós conseguimos manter-nos fiéis às origens? É claro que também temos de estar a par dos tempos. No entanto, temos de manter a nossa essência, senão nós Hum. somos camaleões. E somos o que a trend estiver a apontar. E a essência que faz, e pelo menos que me moveu desde pequeno para a Fórmula 1, foi essa essência e essa história toda que vem por detrás. Que obviamente nós temos de modernizar-nos e mantermos a parte dos tempos, no entanto, temos de manter essa essência. Eu acho que esse é o equilíbrio em geral que a Fórmula 1 não o tem, ou ainda não o tem. E pá, não sei, é um touchy subject, porque apesar da corrida ter sido muito boa, e ter sido boa este ano, não é? Por termos a parte da chuva e ter havido aquele corridaço, as estratégias, e ter havido a Ferrari a meter água e o Pérez a ir buscar uma vitória que pode ser decisiva, que passou a carreira e que pode ter influência no campeonato, e que pode ser uma. E termos essas coisas todas. Tivemos a ultrapassagem do Gasly, que também foi interessante. Mas em situações normais, se o Sol estivesse mantido, pá, ia ser uma corrida bastante aborrecida e bastante banal, que não ia acrescentar nada, mas que, pá, vamos melhorar a corrida e manter a qualificação, porque Mónaco é Mónaco, e acho que as americanices não trazem nada de jeito, trazem estapafurdices como foi em Miami. E Las Vegas também vai ser a mesma coisa, portanto, pá, não há muito a dizer em relação a isso. Menos Las Com Vegas vai dar esta, bons memes. vai, de facto. Vamos agora para os cenas e para os Carta Kind, só para terminar Uhum, o nosso podcast. exatamente. Posso começar eu, se calhar. Então, os meus cenas é para o Sérgio Pérez, óbvio. Para o George Russell e para o Sebastian Vettel. Acho que para mim são três dos pilotos do fim de semana.
por tudo aquilo que já fomos dizendo. Carta Cayens, equipa de estratégia da Ferrari, acho que levam um daqueles para pôr na sala em tamanho real o próprio Carta Cayenne. Naran Carta Cayenne, banhada a ouro em Maranello, para eles se lembrarem da borrada que fizeram. O meu Senna, acho que vai para o Pérez, ok? Mas vai para a Red Bull em geral, porque estiveram muito bem e fizeram o que tinham de fazer para poder dar a volta à situação. E que em termos estratégicos, que, pá, alguém vai receber um grande abono quando chegar ao final deste mês. Ah, Quanto ao Carta Kane, é Ferrari, obviamente, Não me digas, e se te não dói, não vale a me pena. digas. Não, é que não me dói propriamente, eu já não estou surpreso, estou só desapontado, estás a perceber? Hum, É o costume. Mas acho que o meu outro carta kind que eu irei dar é o Ricciardo. Tem de salientar isto, porque eu sei que a Mónaco é uma corrida difícil para ultrapassar e tem-se uma qualificação difícil e acabou. Mas um bocadinho uma soma também do que é que foi a Espanha. Ah, tá, algo tem de mudar. Algo tem de mudar. E. Ahm, Caraca, está-me a vir bússola. Ahm, Como é que se chama aquilo que tem as areias dentro? ampulheta. Hourglass. Hourglass, exato. A ampulheta está-se a esgotar o depósito. Portanto, pá, vamos ver o que é que só o futuro dirá. E no futuro Uhum. temos para a semana, não é? O Grande Prémio do Azerbaijão em Baku, Azerbaijão, de 10 a 12 de junho. 10 a Queria 2 só de dar junho. antes de irmos embora uma última notinha. Pois é, Fórmula 2. Fórmula 2. Vitória na Sprint Race para o Dennis Auger, o júnior da Red Bull, que finalmente tem alguma sorte este ano. E há aqui um nome que eu quero destacar porque é o piloto da temporada, claramente até agora, nas duas grandes categorias, que é o Filipe Drugovich. Um brasileiro que nunca teve apoios desde que começou a carreira, não pertence a nenhuma academia, não corre pela Prema, o que na Fórmula 2 é muito importante e está a liderar o campeonato destacado. E pelo que tenho lido e pelo que tenho andado a ver, vamos ver se não temos uma bandeira brasileira de regresso ao grid em 2023. Eu não era grande fã do Drogovic, mas este ano estou completamente rendido. O gajo é muito bom. Considerando que não tem apoio de nenhuma academia e desde que corre na Europa, que todos os anos é um ai Jesus para saber se vai ou não correr, tem dinheiro ou não para conseguir. hum, é bom ver alguém com este tipo de sucesso e com esta história. Tanto, tanto que neste meio, vá, não havendo os meios financeiros ou os apoios, é impossível. E há outra É coisa, um fator mantendo no incapacitante. caso dos brasileiros, Gianluca Petkov, que despertou na altura um entusiasmo que eu nunca, não me lembro de ver no povo brasileiro. Não, não houve apoios, Pois, deixou. é a vida. Pois é, e com esta nós despedimos. Vamos ver se para a semana, depois do Grande Prémio do Azerbaijão, Sempre ah, temos a live, sempre temos a live. mais Para informações até lá. até lá. E fiquem com as nossas redes sociais, porque apesar de não conseguirmos estar aqui sempre, temos o telemóvel Tentamos. nos nossos bolsos. E todas as mensagens, todas as críticas, tudo o que quiserem dizer, temos o P.O. Box digital aberto. E ah, como reiterei ao início, e só para deixar a mensagem, o Racing Shenanigans continua aqui e continua com uma vontade, apesar da exaustão dos seus membros por fatores extra este pequeno hobby que nós estamos imensamente gratos pelo percurso que nós temos feito até agora e também pelo facto de termos gente aqui a apoiar-nos.
E eh, te- coisas interessantes estão para vir, nomeadamente com Le Mans. Vamos ver como é que corre com o pós-Le Mans, etc. Tentar fazer uma coisa especial, que vai ser um bocadinho difícil. Ah, as diferentes coisas, como aquela ah, pequeno apanhado de histórias sobre Nisha Cabral, também está a ser difícil em termos de questões de tempo, por causa dos trabalhos académicos, ter tempo para entrevistar pessoas e para ir buscar informação, que também está complicado. Já tinha falado isto no Twitter há meses atrás, ainda não mexeu uma palha, porque estamos. Mas pá, é a vida. E pá, apesar de tudo, isto é um hobby que não é bem um hobby, mas é uma espécie de um trabalho que nós levamos com gosto e não com aziume, como muito trabalho o leva a ser feito. E que esperemos que assim esperemos e assim vamos fazer para que continuemos a ter algo para vos trazer, porque também é esse o nosso objetivo, é dar algo de nós para esta comunidade que até há 2 ou 3 anos aqui em Portugal não existia. Portanto, é isso. Muito obrigado, espero que tenham Tudo uma dito. grande semana e até lá fiquem com a nossa companhia nas redes sociais. E já sabem, qualquer coisa, mandem mensagem. Um grande abraço meu, eu sou Daniel Campos, O meu também, Guilherme Garcia. Abraços. fiquem bem, tchau.